Eu sou Paula Leal e comigo estão Adalberto Piotto, Ana Paula Henkel, André Marcília e Augusto Nunes para comentar as principais notícias do dia. E vamos aos destaques de hoje. Mais uma vez estamos protocolando esse pedido de impeachment contra o ditador da toga, pelos crimes aqui que elencamos, e mais os 129 milhões de motivos que temos para continuar com o velho ditado, Zé Trovão, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. O APGR, como não existe, vamos dizer a verdade, o PGR não existe, o Gonê não é uma pessoa, o Gonê é um fantoche, né, um boneco de ventríloco do Moraes. Então, quando a PGR pede a condenação, a gente deve ler assim, o Moraes condenou. Então, é um jogo injusto, é um jogo que quando os times entram em campo, o juiz determina as regras ali, enquanto os times estão jogando. Não, essa jogada aqui eu não gostei, está na regra? Não, não está, mas eu não gostei, então eu vou marcar ponto para o adversário. É disso. Agora, nós vamos falar daqui a pouco da presidência agora do TSE pelo Nunes Marques. Vai mudar alguma coisa? Ele vai deixar o jogo correr de verdade sob as regras legítimas e protegidas pela Constituição? A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a condenação do ex-deputado Eduardo Bolsonaro por suposta coação no curso do processo. Segundo a PGR, Paulo Gonê, Eduardo Bolsonaro teria articulado sanções dos Estados Unidos contra o Brasil e ministros do Supremo. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, acusa Eduardo de articular com as autoridades dos Estados Unidos sanções ao Brasil com o objetivo de garantir a impunidade do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Depois do parecer da PGR, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Defensoria Pública da União se manifeste no processo. Segundo o parecer, Eduardo teria usado a proximidade com integrantes do governo Donald Trump para tentar influenciar o julgamento no Brasil. A defesa alega que as manifestações de Eduardo Bolsonaro estão protegidas pela liberdade de expressão e também pela imunidade parlamentar. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda, Ana. A gente lembra que em novembro do ano passado, a primeira turma do Supremo aceitou a denúncia que foi apresentada pelo PGR Paulo Gonê contra Eduardo Bolsonaro e o tornou réu. 6 meses depois, a PGR pede a condenação do ex-deputado e a gente tem observado esse processo conduzido de forma bastante acelerada pelo relator, o ministro Alexandre de Moraes, que tem um potencial, essa ação, Ana, para tornar Eduardo Bolsonaro inelegível ainda antes das eleições deste ano de 2026. Muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Paula. Boa noite, professor Marcília, Piotto, querido mestre Augusto, boa noite à nossa audiência. Bom, Paula, a perseguição, é claro que a gente já sabe da perseguição toda do aparatos, né, do judiciário barra PGR, em relação a um lado do espectro político e ideológico no Brasil, né? Isso é fato. Agora, essa perseguição, a gente sabe que não é uma perseguição de agora. E embora a PGR tenha dito e afirmado que o Eduardo Bolsonaro fez pressão aqui nos Estados Unidos, né? Muita coisa não aconteceu. E o Eduardo, ele mostrou aos americanos e também ao mundo o que estava acontecendo no Brasil, né? Porque há uma perseguição. E o presidente Jair Bolsonaro hoje está preso, assim como Felipe Martins e tantos outros, General Braga Neto e tantos outros, daquele núcleo pelo golpe de um golpe que não aconteceu. O golpe foi do Supremo Tribunal Federal de inventar essa narrativa toda para botar na cadeia aqueles dissidentes e opositores políticos do sistema. Agora, dito isso, Paula, fica um questionamento, a gente sabe que há uma perseguição, e a semana passada houve uma controvérsia toda em relação ao nome do André do Prado para o Senado por São Paulo, para que Eduardo fosse o suplente, e aí numa possível vitória do Flávio Bolsonaro, o André do
Prado seria colocado em outro cargo do governo do Flávio, e o Eduardo Bolsonaro, então, tomaria essa vaga de senador por São Paulo. Mas o fato é, Paula, é que eles, o sistema, jamais, e eu não vou entrar na discussão do André do Prado, do Centrão, não é do Centrão, isso aí é uma outra discussão. Mas o fato é que, se isso acontecesse de fato, o sistema jamais deixaria o Eduardo se tornar senador, mesmo como suplente. Há uma perseguição em curso. Nós falamos a semana passada sobre a perseguição em relação ao deputado Marcel Van Hatten, que mira também o Senado. Um nome combativo da Câmara, um nome combativo do Senado, e houve a perseguição, houve inclusive, nós mostramos aqui, apoio de parlamentares ditos da base da oposição do PP, do Podemos, votando a favor da suspensão do Marcel Van Hatten, do Pollon e do Zé Trovão. Então, é um jogo injusto. É um jogo que, quando os times entram em campo, o juiz determina as regras ali, enquanto os times estão jogando. Não, essa jogada aqui eu não gostei. Está na regra? Não, não está. Mas eu não gostei, então eu vou marcar ponto para o adversário. É disso. Agora, nós vamos falar daqui a pouco da presidência agora do TSE pelo Nunes Marques. Vai mudar alguma coisa? Ele vai deixar o jogo correr de verdade sob as regras legítimas e protegidas pela Constituição? André Marcília, muito boa noite. A gente tem acompanhado, nesse caso do ex-deputado agora, né, Eduardo Bolsonaro, uma aceleração desse processo. A denúncia foi apresentada em novembro do ano passado, agora o PGR já pede a condenação, mas, por exemplo, a gente lembra aqui que o ministro Alexandre de Moraes pediu a citação de Eduardo Bolsonaro por edital e não por carta rogatória. Aliás, eram dois investigados, o Eduardo Bolsonaro e também o Paulo Figueiredo. O ministro Alexandre de Moraes, de ofício, por conta própria, desmembrou essas duas denúncias, e a do então deputado Eduardo Bolsonaro correu mais rápido justamente porque ele decidiu citá-lo por edital. Inclusive, foi uma manobra apontada pela Defensoria Pública da União, que hoje faz a defesa, né, representa Eduardo Bolsonaro. Marcília, boa noite. Boa noite, Paula, Piotr, Ana, mestre Augusto, boa noite a toda a audiência. Olha, o Moraes, ele é bom de desmembrar, ele desmembra a lei, a Constituição, que nem se faz com frango. Ele desmembra e serve uma coxa para Destrincha. Destrincha, é isso, destrincha a Constituição. O que a gente precisa entender é o seguinte: edital, a diferença, né, de edital para carta rogatória, até para o nosso público entender, é o seguinte: edital só serve quando você não sabe onde a pessoa está. Se você sabe, é carta rogatória. Quando você não sabe, é edital. Ele sabe onde está o Bolsonaro? Sabe. Então, pronto, não é edital, é carta rogatória. Qual o problema? Por que ele não faz isso? Porque a carta rogatória demora. A carta rogatória tem que ser entregue ao país. O país vai... Aqui no Brasil, por exemplo, é o STJ que avalia. Aí passa por, enfim, trâmites burocráticos que demoram. E o Moraes não gosta de demora. Ele só gosta de demora quando é com ele. Quando ele vai receber a citação, por exemplo, do processo lá da Trump Media, aí ele gosta que seja carta rogatória, ninguém encontra o Moraes e assim por diante. Mas quando é um caso que ele quer que corra, ele manda tudo por edital, como se fosse uma via expressa de citação. E não, a citação é o ato mais importante do processo. É o momento em que a parte que está sendo acusada de alguma coisa vai conhecer qual é a acusação. Para o Moraes, isso tanto faz porque a pessoa já está condenada mesmo, né? Então, você já sai condenado dos processos que o Moraes cuida. Então, a citação para ele é só mais um passo qualquer. Esse negócio, esse processo, é bom que a gente lembre que ele é a respeito da acusação que é feita contra o Eduardo Bolsonaro, é de lançar mão de coação no curso do processo. Coação no curso do processo é a acusação. Então, a informação, ou enfim, o que o Moraes pretende a ele imputar é o seguinte: durante o processo do pai, o Eduardo foi para os Estados Unidos para
criar factoides e esses factoides influenciarem a decisão aqui do Moraes e isso atrapalhar e tumultuar o processo. Essa é a acusação. Então ele está sendo acusado de mobilizar o governo norte-americano, como se o governo norte-americano fosse um jogueiro, uma peteca, e essa é a acusação, pegar as decisões do governo norte-americano para influenciar o Moraes, como se o Moraes também fosse influenciável por alguma coisa. E pronto, a PGR pede a condenação em razão disso. É uma loucura completa. A gente sabe o quanto todos os advogados da esquerda, da direita sempre fizeram isso. Eu mesmo fiz já isso. Já fiz para clientes. Você tem uma questão de censura, você leva para organismos de fora do país, reclama na OEA, reclama na Corte Interamericana, reclama na ONU, tudo isso agora é ilegal, esses organismos estão coagindo alguém, quer dizer, loucura completa. O APGR, como não existe, vamos dizer a verdade, PGR não existe, o Gonê não é uma pessoa, o Gonê é um fantoche, né, um boneco de ventríloco do Moraes. Então, quando a PGR pede a condenação, a gente deve ler assim, o Moraes condenou. Adalberto Piotto, boa noite, seja bem-vindo. PGR, então, pedindo a condenação de Eduardo Bolsonaro, resta saber o que vai fazer o ministro Alexandre de Moraes. E agora, se ele tentou interferir no processo que corria no Supremo contra o pai, fracassou, porque Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão por este Supremo Tribunal Federal. Piotto, boa noite. Boa noite, Paula, boa noite, Marcília, Ana, Augusto, a todos que nos acompanham. Além de, obviamente, como a defesa do próprio deputado, o ex-deputado alega que ele tem imunidade parlamentar, estava, obviamente, como deputado lá, e tem liberdade de expressão, são duas garantias da Constituição aqui. Eu vou citar daqui a pouquinho várias vezes em que membros da esquerda lá atrás, quando o governo era Temer, o governo Bolsonaro, recorreram a organismos internacionais para fazer denúncias, algumas absolutamente infundadas. Mas vamos lá. Imaginar que o deputado, à época deputado, Eduardo Bolsonaro, teria manipulado o governo americano é acreditar que o deputado teria uma ascendência inequívoca sobre a Casa Branca. Mais que isso, que uma decisão da Casa Branca, teoricamente, não passasse por nenhuma série de, obviamente, etapas institucionais. Impossível. Óbvio que uma decisão do governo americano, qualquer que fosse, é uma decisão do governo americano. Ele pode até receber informações, mas a decisão é do governo americano, autônoma, soberana. Bom, e os fatos que o Eduardo Bolsonaro pode ter levado ao governo Trump eram de conhecimento público e notório no Brasil e, obviamente, a embaixada americana também já sabia e poderia ter informado em inglês americano. Então, vamos lá. É uma loucura essa denúncia do PGR. Mas é só lembrar que 2016 e 2019, período Lula preso, impeachment de Dilma. O PT e parlamentares petistas recorreram à Comissão Interamericana de Direitos Humanos pedindo proteção contra o impeachment de Dilma. Uma decisão do Congresso Nacional soberana, um processo em que se garantiu a ampla defesa à ex-presidente. Não queriam que o impeachment acontecesse, previsto na Constituição. A Gleisi Hoffmann viajou e deu entrevistas, inclusive à Al Jazeera, veja só, Al Jazeera, denunciando a prisão de Lula como política. Petistas buscaram apoio no Parlamento Europeu, na ONU e no mundo árabe. 2018, o PT apresentou denúncia formal contra Bolsonaro, a Organização dos Estados Americanos, acusando violência eleitoral e ameaças. Do que nós estamos falando? Foi só uma eleição? Aqui no Brasil, inclusive, ninguém reclamou disso, não teve nenhum problema. 2019, PSOL e partidos de oposição denunciaram Bolsonaro na ONU por censura. Veja só, o PSOL, o puxadinho do PT, reclamando de censura do governo Bolsonaro. E agora está acontecendo o quê? E o que o PSOL fala agora? Absolutamente nada. Bom, aí você vê a desonestidade intelectual. Aí também reclamou de cerceamento à liberdade de expressão, o PSOL. 2020, PT apresentou outra denúncia contra Bolsonaro, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O presidente e vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, todos da esquerda à época, denunciaram à ONU um projeto autoritário no Brasil. Veja o nível de sandice. O PT e o PSOL, mais 200 entidades ampliaram queixa contra Bolsonaro ao Tribunal Penal Internacional. Tem uma série delas, eu vou parar por aqui. Nada disso teve questionamento dentro do Brasil. Até porque vão lá e denunciam, falam as bobagens que acharem que devem, e aqui era uma série de bobagens, mesmo nenhuma delas comprovada absolutamente, e seguiu o curso. Porque a democracia é barulhenta, a oposição está no direito dela de denunciar, e está tudo bem, isso funcionou sempre. Quando é a direita fazendo, aí vem essa história de coação durante o processo.
Ou o Supremo é tão molenga que não conseguiria sofrer uma crítica externa, ou isso aí é uma bobagem. Pronto, vamos simplificar o processo. Augusto Nunes, boa noite. Boa noite, Paula, Piotr, Marcília, Ana, minha parceira querida. Boa noite a você que nos acompanha. É uma figura patética esse procurador, né? Ele faz qualquer papel, mas que sabujo. Dão a ordem, ele cumpre. Então, vai ser uma figura triste. Isso não merece nem, não vai ficar nem como um asterisco na história do Brasil. Esse cara vai ser esquecido aí 2 meses depois de deixar esse cargo que ele nunca mereceu. Agora, eu não estou entendendo o tamanho do prestígio da influência do Eduardo Bolsonaro sobre o Trump. É uma coisa fantástica. Chegou lá e diz, faça isso, manda uma nota. Aí depois vai o Alckmin, que é apontado como negociador, diz, não, o Trump não é assim, tal, é assim que se faz. Eles acham mesmo que o Flávio Bolsonaro foi, articulou, não aconteceu nada disso. Não aconteceu nada disso, tanto que o Lula acabou de visitar o Trump, disse que está tudo bem. Por que ele não perguntou para ele? Não checou, perguntem publicamente. Isso aí é uma coisa patética, porque só serve para desviar a atenção do que nos interessa. Isso aqui é tudo bobagem. Por que o procurador-geral não consegue enxergar nada que ele ligue o Alexandre ao escândalo do Master? Por que ele não trata disso? Ele não está vendo nada, não participa de nada. O Alexandre, na democracia brasileira, é só nesse tipo de regime que acontece uma coisa dessa. O Alexandre, a cada julgamento que ele faz, qualquer que seja, eu fico mais espantado. Ele não pensa, ele acha mesmo que nós vamos esquecer os 129 milhões? Ele acha. Sim. Será que ele acredita que o silêncio dele sobre o assunto vai fazer com que morra? Ele acha que vai escapar do julgamento mais cedo ou mais tarde? E eu acredito que isso acontecerá antes do que ele espera. Ele está julgando coisas, pede providências. Agora ele quer ouvir é uma coisa aqui da República, Defensoria da República. Ele está brincando de juiz quando ele é réu. Na cabeça do povo brasileiro é réu. Tem que explicar essa fortuna. Ele foi alugado pelo Vorcaro. Ele foi alugado e o aluguel foi disfarçado de contrato de prestação de serviço com a mulher dele. Ele acha que nós somos idiotas. É disso que nós queremos tratar. Eu me recuso a comentar qualquer coisa sobre esse Goni, porque ele é o empregado do Gilmar Mendes e presta serviço a quem o Gilmar recomendar. E um mau empregado, hein? Péssimo, péssimo. E a bancada da oposição na Câmara, diga, Augusto, claro. Completar. Eles esperavam o quê? Que o Eduardo não lutasse pela libertação do pai? Pela absolvição? Eles queriam o quê? Se ele tem algum contato nos Estados Unidos, por que ele não pode usar? Qual é o problema? Está proibido por quê? Com que lei é essa? Não existe nenhuma. Aliás, só ditaduras reclamam de quando um ativista de um país que tem problemas sérios vai num outro país no exterior fazer denúncia contra o regime. Só ditaduras fazem isso. Então, o Brasil acabou de se assemelhar a ditaduras novamente. E lembra que o próprio Jair Bolsonaro estava incluso nessa denúncia, lembra? Depois foi retirado, foi isso que culminou, inclusive, na prisão domiciliar dele. Exatamente. E a democracia preservada há 6 anos pelo Supremo está frágil, hein? Está frágil, não fica em pé. 6 anos depois ainda não para em pé. E esse ponto que o Augusto levantou, para mim... Pois não, Ana? Pode falar, professor, desculpa, eu falo daqui a pouco. Não, eu ia só dizer o seguinte, esse ponto que o Augusto levantou, para mim, é crucial. É no seguinte sentido, qual é o crime?
O crime é o seguinte, a pessoa não pode reclamar. Então, assim, o teu pai está sendo julgado, você tem que ficar Pode quieto. defender o pai. Aí não, mas o problema é que ele foi lá para os Estados Unidos. Bom, então aqui eu posso reclamar, mas se eu vou para os Estados Unidos, aí eu não posso reclamar lá. E a denúncia do processo original é tão frágil assim que você está sofrendo coação e vai mudar a sua opinião? Então, assim, onde está a coação? A coação é porque eu estou reclamando, a coação é porque é fora do país ou a coação é porque é o pai dele? É porque eles não estão cumprindo a lei. É isso aí que fica evidente. Porque se a coação é reclamar, então a gente tem um problema aqui muito sério, que é o seguinte, eu tenho que tomar pancada e ficar quieto. Ver meu pai apanhar e não abrir o bico. Se o problema é estar fora do país, então aí não faz sentido, porque eu posso Essa reclamar. é a democracia. Posso reclamar aqui, não lá. E se o problema é porque é o seu pai, então você pode reclamar do pai dos outros. Isso aí. O pai dos outros apanha e você reclama. Mas quando é o teu, tem que ficar quieto. Quer dizer, é uma loucura. Deixa eu passar para a Ana, diga. Não, rapidamente, 10 segundos. É só pegar esse fio do Augusto em relação ao poder do Eduardo em Washington, né? Porque fizeram, a própria PGR, o Moraes, fizeram um auê na força, na mão do Eduardo. Olha, se fosse realmente isso que eles estão falando, a PGR, a Magnitsky não teria sido retirada. O Donald Trump teria ido no Eduardo, eu retiro a Magnitsky, e o Eduardo provavelmente ia falar, não, no entanto, a Magnitsky foi retirada. O Donald Trump recebeu o Lula, ou seja, a PGR está com uma fantasia na cabeça, está com a ativa pronta exatamente para continuar a perseguição que nós temos visto há pelo menos 6 anos. O Bonet aponta como suposta prova da coação a imposição das tarifas de 50% pelo governo de Donald Trump. Piotr. As tarifas foram aplicadas quase que no mundo inteiro. No mundo inteiro. E outra, veja só, até hoje alguns ministros, por exemplo, aliás foi a reclamação do Lula, continuam sancionados pelo governo americano. E aquela fase, digamos, mais grave já passou desse processo, enfim, ou das decisões de ministros do Supremo. As tarifas estão claríssimas ali e há alegações técnicas que podem ser discutidas. Acontece que o Brasil abdicou desse debate por muito tempo. O Lula falou que não ia defender o Brasil, não ia conversar com a Casa Branca. O mundo inteiro se hospedava nos hotéis de Washington para esperar uma vaga para conversar na Casa Branca. O Lula achou que não devia fazer, com essa mania de grandiloquência, dele se achar superior. Bom, a gente viu a cara dele depois que saiu da conversa com o Trump, evitou inclusive a entrevista bilateral, né, a entrevista coletiva dos dois ali, e a gente percebeu pelo semblante dele que a conversa não foi tão positiva quanto o governo está querendo fazer crer. E a bancada da oposição na Câmara divulgou agora há pouco mais um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O pedido ocorre após o ministro suspender a aplicação da lei da dosimetria. Em coletiva de imprensa, o líder da oposição na Câmara, o cabo Gilberto, do PL da Paraíba, fez o anúncio. Mais uma vez estamos protocolando esse pedido de impeachment contra o ditador da toga, pelos crimes aqui que elencamos, e mais os 129 milhões de motivos que temos para continuar com o velho ditado, Zé Trovão, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. O parlamentar também afirmou que as ações do ministro interferem nas atribuições do Congresso. Fechando mais uma vez o Congresso Nacional. Aí eu pergunto mais uma vez, senhores parlamentares, a gente veio fazer o que aqui no Congresso? O que foi que a gente veio fazer aqui no Congresso? Que aqui não está servindo de nada. Não está servindo de nada. Os ministros da Suprema Corte é que estão comandando o país com as suas poderosas canetas, que usurparam o poder do povo brasileiro. Marcília, nós até comentamos ontem, você usou o termo, né, combo de medidas de reação da oposição em relação a essa iniciativa do ministro Alexandre de Moraes de suspender a lei da dosimetria que reduz as penas para os condenados do 8 de janeiro. Hoje, então, mais um pedido de impeachment. A gente lembra que o ministro Moraes lidera o ranking, são mais de 47 pedidos de impeachment contra o ministro do Supremo. Pois é, bastante, acho que agora chega nessa lista aí a 48, mas integra esse combo de iniciativas, né, de reação para tentar chacoalhar as instituições e mostrar alguma reação em relação a esse poder praticamente supremo aí do ministro Moraes? Ou o pedido de impeachment vai adiante ou precisa comprar mais gaveta para o Alcolumbre, porque não cabe tanto pedido de impeachment assim. Deve estar cheia a gaveta dele, né? Precisa fazer
jogar fora alguns pedidos. Não dá, assim não dá. Deixa eu te fazer uma pergunta, Marcília. Aprovada uma lei, ou derrubado o veto do presidente, né, a lei fica valendo. Basta o presidente do Congresso, o presidente do Senado, promulgar. É isso? É isso. Ela entra em vigor. Entra em vigor. Pronto. Que entrou. É o dos Metri entrou. Aí o Moraes foi lá e canetou. E, aliás, não pode, né? Pois é. E não é pode, a Constituição não que pode. diz isso. Pô, você invalida, você fecha o Congresso. Você está abolindo o Congresso. Na prática, é isso. Porque você tem é mais ou menos como se o Moraes está em vigor. Está em vigor, uma lei em vigor. Você está dizendo, é o Moraes dizendo assim, a minha caneta é melhor que a tua. A minha caneta é mais poderosa que a tua. Só que a caneta de um ministro, portanto, se torna mais poderosa do que a do Congresso inteiro. Isso é muito grave. E o Moraes, aliás, eu tenho um bastidor, né, de que o Moraes, depois da canetada que deu, ele teria ligado, teria enfim, ficado preocupado com a reação da oposição e teria ligado para o Mota e para o Alcolumbre para tentar reconstruir a ponte que foi rompida entre Moraes e os presidentes das casas legislativas. Porque isso é importante para o Moraes. É bom que a gente entenda que se os presidentes Mota e Alcolumbre estiverem contra o Moraes, eles amanhã pautam o impeachment. Amanhã está pautado o impeachment e o Moraes pode cair esse ano ainda. Então, essa ponte entre Moraes e Alcolumbre, sobretudo, mas entre Moraes e Alcolumbre, entre Moraes e Mota, se não for reconstruída, pode ser muito danosa para o próprio Moraes. E a oposição precisa aproveitar esse momento. Se há essa cisão, se há essa ruptura ou essa rachadura entre Moraes e os presidentes das casas legislativas, é o momento da oposição. É o momento da oposição aproveitar e explorar essa cisão existente entre o Moraes e o Alcolumbre e o Mota para tocar adiante o impeachment, para tocar adiante a anistia, para tocar adiante a tal da PEC das decisões monocráticas. Se não for agora, não vai ser nunca mais. Eu queria falar o seguinte, não costumo falar de programas aí que eu faço aqui, mas eu recomendo que vocês vejam hoje a entrevista que eu gravei com o Almir Pazianotto. O Almir Pazianotto, com a tranquilidade do grande jurista que ele é, de homem honesto, um homem de bem, ele disse exatamente isso. Está com a Constituição. Por isso que eu quis checar com você, porque eu não me lembrava se ele tinha dito isso na promulgação. Ele disse, essa lei já está valendo. Ele está descumprindo ostensivamente uma lei que foi aprovada pelas duas casas do Congresso. Isso é um crime. Golpe. É um golpe, é um crime que ele está cometendo. Agora, vem cá. Estão esperando que a capivara dele chegue ao tamanho de qual? Do Marcola? Do Sérgio Cabral? Ele está cometendo crimes enquanto não trata do assunto que eu mencionei agora há pouco, que é esse negócio aí do escândalo do Master. Ele comete um crime atrás do outro e o Senado não aprova isso aí e fica ouvindo conversa mole de que não, agora eu vou dar um jeito, mas eu vou começar a aplicar daqui a pouco e tal. Como? O procurador-geral não vê nada? O Moraes chegou à perfeição em matéria de criminoso. Ele está quieto sobre um crime, não abre a boca, e continua aumentando a capivara, meu Deus. Mas não é possível isso. É um juiz serial. É isso. Serial juiz. Pronto, tá dito. Ana, é um gesto importante aí da oposição apresentar mais esse pedido, mas só para a gente lembrar que no levantamento, desde janeiro de 2021, são mais de 80 pedidos de impeachment que repousam na gaveta de Davi Alcolumbre, como diz o Marcília, vai precisar de um armário bem grande para acomodar todos esses pedidos, Ana, porque realmente é um problema que nós temos, fica tudo na mão de um só senador, o presidente Davi Alcolumbre, que a gente sabe que costuma jantar, ele, Rodrigo Pacheco e também o ministro Alexandre de Moraes com frequência em Brasília. Bom, Paula, eles até disseram ali na coletiva, né? Água mole em pedra dura, tanto pai que fura. Tudo bem, a gente pode até dizer sobre o volume, a insistência,
Mas eu acho que isso já ficou comprovado, não funciona, né? Precisava usar outras ferramentas constitucionais, uma obstrução, a paralisação de votações importantes. Veja, quando nós agora... mas não dá para a oposição articular. Bom, dá para a oposição articular, sim, porque nós vimos 2 derrotas avassaladoras para o governo Lula em uma semana. Aliás, em 2 dias, né? A derrubada do veto em relação ao PL da dosimetria e, antes disso, o Messias, que não passou na sabatina, né? Aliás, passou na sabatina. Então, é preciso usar outras ferramentas, Paula. Mais um impeachment, mais um de impeachment. Isso, acho que o Alcolumbre deve olhar e abrir e jogar naquela montanha de gaveta de documento e pronto. E isso. A gente precisa começar a usar outras ferramentas. A quantidade acho que não está fazendo efeito. Em detalhe também, eu vou me juntar, Ana, nesse aspecto, talvez é claro que o Congresso, a oposição, aumenta o número de pedidos de impeachment porque é uma ferramenta de continuar a denúncia. A chance do Alcolumbre pautar isso hoje é menos 20. Precisa acontecer 20 outras coisas para, digamos, estar no 0 a 0 e ele começar a considerar. Lamentavelmente, porque não faltam motivos. Mas voltando a esse ponto da decisão do ministro Moraes, ele concede uma liminar, ou seja, suspendendo os efeitos da lei, mas não tem nenhum dano grave ou irreparável se a lei fosse aplicada. Não é algo que mudaria, não, as pessoas só estariam, obviamente, aliás, elas ganhariam uma liberdade que talvez seja exatamente esse o destino delas, ou seja, não há dano grave, irreparável, ou seja, coisa de difícil reparação. Deixa a lei aplicada, até porque não se trata de um assunto, digamos, controverso, difícil. Não, isso foi discutido lá atrás. Houve uma negociação, o que também chama atenção por esse aspecto, o que é um absurdo. Houve uma negociação com o Supremo Tribunal Federal. Aliás, dizem que foi exatamente com ele. O próprio deputado do Solidariedade, o Paulinho, disse que não, que foi o Alexandre quem escreveu, o ministro Alexandre escreveu uma lei, que é absurdo do absurdo do absurdo, mas enfim. Aí você tem uma votação na Câmara, uma votação no Senado. O presidente vai lá e veta. Aí o próprio Congresso demora a derrubar o veto. Bom, quando acontece a sessão, derruba o veto. O Supremo agora virou o quê? Casa revisora do Congresso? Não. É preciso, óbvio que o Supremo Tribunal Federal pode se manifestar se ele considerar uma determinada lei aprovada no Congresso Nacional inconstitucional. Ele pode responder a uma provocação, como houve provocações. Mas isso precisa de bom senso, isso precisa de sensatez. Isso é um debate que já vinha ocorrendo há muito tempo. O ministro do Supremo hoje só não pode alegar ignorância do que está acontecendo na política, porque eles sabem de tudo. Quando não, eles participam ativamente do processo parlamentar, do processo do legislativo. O que o Supremo se transformou é algo que a Constituição não prevê. Transformar o Supremo em casa revisora do Congresso Nacional para qualquer coisa. Nós estamos falando de algo completamente absurdo. Isso é um tapa na cara do cidadão brasileiro, do Constituinte lá de 1988 e de toda a história brasileira desde a Constituição de 1988, 5 de outubro de 88. Nunca o Supremo, e olha, vamos lá, nós já tivemos formações do Supremo desde outubro, só para pegar este período, com gente muito mais competente no direito do que essa formação atual. Esses outros ministros do Supremo nunca ousaram chegar a esse ponto. O Congresso Nacional aprovava a lei, sim, podia uma discussão de inconstitucionalidade aqui, um detalhe aqui, tudo bem. Agora, parar a aplicação de lei aprovada no Congresso... está valendo. Exatamente. Claro. Não há dano grave que possa não ser revisto, ou seja, deixa essa lei ser aplicada. Trata-se de algo, digamos, discutida de maneira... Foi uma lei discutida incessantemente. Aliás, foi uma alternativa à anistia, que sim, era o que deveria ter acontecido. Porque o Supremo disse que ia considerar a anistia inconstitucional. Para lembrar o doutor Marcília, que está do meu lado aqui, né? Está na Constituição, como é que pode ser inconstitucional? O Supremo agora começa a achar que a Constituição de 88 é inconstitucional. Só falta essa frase, vi de uma mente brilhante, estou fazendo ironia aqui, né? O senhor Moraes suspendeu a lei que ele mesmo fez? Bom,
entender que a Constituição é Pro Constituição. Paulinho da Força, ele não dá para escrever também. Não, sem dúvida não Ele foi acha ele. que dosimetria é algum tipo de exercício físico ou remédio, né, como nós falamos. Exatamente. Tem gente aqui no chat lembrando da OAB, de vez em quando a gente também lembra onde está a Ordem dos Advogados do Brasil. OAB, o que significa mesmo? Acho que a gente até se esqueceu do significado. Ainda bem. de OAB. Melhor que a gente esqueça. Ana levantou a mão? Só para completar, Paula, eu acho também assim, a oposição, o Brasil está cansado de espetáculo, de show. O que muda para a oposição ou até para qualquer processo de um possível impeachment de ministro com mais um pedido de impeachment? Então, o Brasil está cansado, o Brasil quer ver resultado. Então, isso acaba soando, essa coletiva, e com todo respeito ao volume. Tem que ter volume também, insistência, resiliência, eu entendo isso tudo. Mas, num período pré-eleitoral, isso acaba soando como mais um mise-en-scène, mais um teatro, mais uma coisa para você engatar ali no rumo de eleições, né? Para você, não, somos combatentes. Nós precisamos, é aquela história, né? A oposição ou algum deputado, senador, está discutindo, debatendo o projeto de lei X. Aí você vai ler o projeto de lei X. O projeto de lei X é para que a lei Y seja respeitada. Ou seja, nós já temos certas leis, mas aí começa todo esse jogo de tentar falar com o eleitorado numa eleição que vai ser muito importante. Não, porque eu fiz o projeto de lei, mas se a gente não lê, vê que é uma lei que é para enxugar gelo, que nós só queremos que as leis que estão aí sejam respeitadas. Então está na hora da gente colocar em mente, né, o que a gente brinca até no esporte, é o foco olímpico, é aquilo que dá certo, é aquilo que dá resultado. O volume é importante? Até pode ser, mas não acho que seja a prioridade. A prioridade é, de fato, discutir alguma ação que vá, de fato, fazer pressão no Davi Alcolumbre e nos outros senadores. Olha, tem gente no chat também apontando o dedo para Davi Alcolumbre, o problema é o presidente do Senado, não tem como tirar Alcolumbre da presidência, e aí a gente lembra de uma ação que foi apresentada, inclusive, pelo senador Eduardo Girão, pedindo o afastamento de Davi Alcolumbre da presidência do Senado, porém, não há, até hoje, uma comissão, conselho de ética instalado no Senado Federal. Agora, Desde 2025 estamos sem a instalação desse conselho de ética para apresentar o pedido, para analisar o pedido de afastamento do presidente do Senado. Essa é a situação atual do Brasil, Marcília. Agora, Paula, pegando esse gancho que a Ana traz e a indignação das pessoas que a gente vê expressa aqui no chat, a verdade é a seguinte: nós estamos já cansados de ver realmente uma oposição que seja apenas combativa. Está na hora da oposição ser estratégica. Essa que é a questão, né? A gente tem visto, ninguém nega que a oposição é combativa, vai, diz e fala, mas precisa fazer algo que seja estratégico. Veja, tirar um presidente de uma casa legislativa que está agindo de forma autoritária não vai ser por via papel, vou fazer um pedido, saia. Claro, é importante, tem que ter um instrumento formal, mas tem que ter uma costura de bastidor que fortaleça essa oposição de tal maneira que ela consiga a retirada. Você tem um instrumento, o pedido, mas você precisa ter a costura. Essa é a costura estratégica que precisa existir. Então, é isso que falta. A gente, por exemplo, aqui conversou umas semanas, tivemos aqui o debate a respeito do tal do PL da misoginia. Né? O PL da misoginia foi quando a gente viu já estava aprovado. Isso. Cadê a estratégia para impedir que ele seja pautado, que ele exista no debate? Porque é uma coisa que a esquerda faz. Né? Tem debates da direita, inclusive esses, que não chegam a existir. Eles nascem mortos, vamos dizer assim. Né? Por quê? Justamente porque há uma estratégia de bastidor, uma costura estratégica que impede que esses debates ocorram. Se a esquerda age assim, a direita precisa aprender a fazer também. Não adianta ficar reclamando depois do leite derramado.
A esquerda faz alianças com qualquer um. A direita não consegue fazer aliança com gente da própria direita. Eu estou preocupado com esse negócio porque, já que esse Senado não funciona, a gente deposita esperanças no que será o Senado depois da renovação. Pois bem, estão armando uma confusão em alguns estados que você vai chegar à perfeição em matéria de incompetência. Você tem a maioria do eleitorado e você vai fragmentar a votação de modo que a soma dos candidatos de direita será majoritária, a votação majoritária. Só que não tem segundo turno para o Senado. Então, em São Paulo, você corre o risco de ver eleitas por São Paulo, e se isso acontecer, a incompetência é da direita, você corre o risco de ver eleitos para representar o Estado de São Paulo, né? Porque o senador representa o Estado, Marina Silva e Simone Tebet. Nós não merecemos. Nós não merecemos. Então, no Senado, fica difícil para a direita articular uma ofensiva, num caso como esse, porque não tem a maioria, mas é difícil juntar essa turma. Tem um astronauta no meio que ainda não voltou, coisas assim. Agora, se você perder a eleição no estado em que você tem a maioria do eleitorado, o incompetente é você. Uma cerimônia que marca a posse dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Cássio Nunes Marques assume a presidência e André Mendonça a vice-presidência. A solenidade será realizada no plenário do edifício sede do TSE em Brasília e deve reunir autoridades dos três poderes. E quem traz mais detalhes para a gente é o repórter Christian Costa, direto de Brasília. Boa noite, Cris, seja muito bem-vindo. Eu estou vendo aí tapete vermelho atrás de você para esta cerimônia. São esperadas aí cerca de 1.500 pessoas para a cerimônia de hoje, Cris. Boa noite. Direto do Tribunal Superior Eleitoral. Paula, boa noite a você, boa noite a todos no estúdio e, claro, nossa grande audiência. Paula, o cerimonial aqui do TSE convidou exatamente esse número, aproximadamente 1.500 pessoas. Agora, Paula, são autoridades dos três poderes. Estamos falando de presidentes dos tribunais superiores, dos tribunais regionais eleitorais, parlamentares. Tem o pessoal também do Tribunal de Contas. Enfim, é o tipo de cerimônia que reúne a República em peso, Paula. São, inclusive, esperadas aqui os presidentes do Senado, da Câmara e o próprio presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, mas que a gente ainda não sabe se estão confirmados, Paula. Essa é a cerimônia que vai ocorrer às 7 horas em ponto, como você bem observou. O ministro Nunes Marques é bem pontual. A cerimônia deve começar com a atual presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, empossando o ministro Nunes Marques, que na sequência fará o mesmo com o ministro André Mendonça, para começar então esta nova gestão à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Paula, é uma gestão que eu conversei aqui com algumas pessoas, inclusive, para tentar entender como deve ser. Funcionários do TSE e também pessoas no entorno do ministro Nunes Marques. Algumas informações que eu apurei, Paula, dizem respeito ao seguinte, que o ministro deve tentar manter o TSE fora dos holofotes, que é algo que a ministra Carmen veio tentando fazer também durante a gestão dela. O ministro Nunes Marques pertence a uma ala do Supremo que entende que a autocontenção é o melhor método para o Poder Judiciário, então ele vai tentar tirar o TSE de cena nessa questão toda, inclusive, Paula, tentando não colocar em pauta casos de cassação eventuais casos de cassação de candidatos, uma gestão que procura tirar o TSE do que ele entende, abre aspas, como polarização, fecha aspas, foi uma expressão que eu apurei com algumas pessoas no entorno dele. Agora, Paula, apesar dessas confirmações do que a gestão promete ser a partir de agora, uma gestão até um pouco semelhante ao que a ministra Carmen Lúcia fez, o que o ministro Nunes Marques vai fazer com o aparato de vigilância que o TSE estabeleceu durante a gestão do então presidente Alexandre de Moraes.
É interessante até a gente lembrar, eu peço para a nossa produção exibir agora a manchete, que a gente publicou algumas edições da revista, edições anteriores, que tratam justamente desse aparato de vigilância. Nessa reportagem a gente fala sobre o CIED, o Centro de Enfrentamento da Desinformação, mas que na verdade é apenas parte, Paula, de uma estrutura bem mais ampla do TSE, que faz parte da Assessoria Especial de Desinformação, é a ED, que inclusive tem parceiros, vários parceiros, múltiplos parceiros, a Anatel, o Ministério da Justiça, a Polícia Federal. Essa é uma incógnita, Paula. Boa parte aqui dos servidores do TSE entendem que o ministro Nunes Marques, o presidente Nunes Marques do TSE, vai manter essa estrutura, enquanto algumas pessoas mais próximas dele no entorno entendem que ele deve encerrar a estrutura de vigilância do TSE. Agora, evidentemente, é a gente aguardar os próximos passos da gestão. Paula. E Cris, parece que depois dessa cerimônia que você vai acompanhar a partir das 7 da noite, vai ter uma continuação, um after, que é uma festa aí para cerca de quase 1.000 pessoas, com convites no valor de R$800. Está bem disputada aí essa festa para logo mais, Cris? Paula, depois aqui da cerimônia você bem observou, é um after, e de fato é um bom after, porque a República deve comparecer em peso a essa festa, esse jantar, que você citou agora mesmo, é um jantar pago, ou seja, os convites custam aproximadamente R$800, é uma entidade de magistrados quem está oferecendo esse jantar, e apesar de o ministro Nunes Marques no Supremo e aqui no TSE também ter um perfil bem mais discreto e que também defende a autocontenção, quando ele tira a toga, Paula, é uma pessoa que gosta muito de festas. O ministro Nunes Marques é conhecido aqui em Brasília por dar festas de arrasa quarteirão no Lago Sul, onde ele reside. Lago Sul, endereço bem nobre. Então a gente espera que essa festa seja à altura das comemorações que o ministro oferece na sua residência. Espera-se que a culinária, Paula, os pratos oferecidos nessa festa de daqui a pouco, sejam pratos nordestinos, já que o ministro é nordestino também, haverá bastante vinho, porque o ministro gosta de vinho. E eu ouvi dizer por aqui também, Paula, que vão oferecer charutos nesse jantar posterior à posse. Então é uma grande festa que continua depois desta solenidade oficial no TSE, e evidentemente para a República em peso, que vai comparecer logo depois. Paula. Paula, pelo jeito, pelo traje, ele vai sentar na mesa principal. O Cris? Christian Costa já ele está pronto para a celebração de logo, mas ele sabe o cardápio, ele sabe que vão oferecer charutos, vinhos. Já está pronto? Seriam Cris? charutos cubanos? Pratos nordestinos. Olha, Paulo, eu não sei se eu estou tão bem vestido quanto os convidados, porque se as roupas aqui e os perfumes, inclusive, são chiquérrimos já aqui na solenidade, imagine mais tarde. Mas eu asseguro que, como vou estar em horário de trabalho, vou tomar só uma tacinha de vinho, Paulo. Tá certo, Cris. Depois a gente vai conversar mais tarde. Quero saber todos os detalhes aí dessa super festa, quando o Cássio Nunes Marques vai tirar a toga e vai cair na balada, sem toga. Toga vai ser uma beleza. Bom trabalho para você, Cris. Boa noite. Paulo, eu peço que a nossa audiência acompanhe a Coluna no Ponto por causa dessas informações da festa. Boa noite a todos. Bom, é isso. O Christian Costa está bem informado do que vem por aí. Mudou até o penteado. Agora... R$800 com charuto, eu tô achando que não vai, esses R$800 não pagam tudo isso. Os vinhos não são ruins, convenhamos, ninguém vai servir vinho barato lá. Mais o jantar, mais não sei o quê, e charuto, nunca vi, esse charuto se dava para... o caro preso. Pois é. Porque se ele tivesse solto, isso aí seria uma festa barata perto. Olha, eu só fico pensando, se esse charuto é cubano, que já está com o tapete vermelho. Se o charuto for cubano... E eles vão fumar dentro do ambiente fechado, porque lá também, aqui em São Paulo é proibido, lá também... Ou em algum bunker? Não. Eu espero que não. E olha, Paula, veja só, a gente... Charutos e uísque levam uma história bem ruim para os ministros do Supremo. Leva uma história bem ruim. E, sobretudo quando eles tiram a toga, né? Eu fiquei imaginando o Nunes sem a toga, fumando charuto. Tomara que isso não ocorra. Mas 1.500 pessoas para empossar a rainha da Inglaterra, eu acho que é um pouco demais. Porque vamos dizer o seguinte, essa posse não tem valor nenhum. É zero. Isso não tem relevância nenhuma para a nação.
Porque o Nunes Marques, ele é empossado por burocracia. Ninguém votou no Nunes Marques. É uma questão automática. Sai o Nunes Marques, vai entrar o próximo, por antiguidade, e assim por diante. Eles gastam uma festa grana caríssima. Caríssima. Uma grana preta. Aí você fala, não, mas é da Associação dos Magistrados. Mas essa associação é o quê? Por acaso ela cuida de benefícios? São dois países, né? Lá em Brasília é mesmo a Ilha da Fantasia. Versalhes. Uma festa dessa, dá para eleger, parece piada, mas é uma boa comparação. Dá para eleger 2 vereadores em Itacoaritinga. Veja só. Aí eles trazem quem? E para festejar o quê? Essa justiça poderia não existir, como não existe em tantos países, agora o cara vai para a posse, pronto. E a gente tem também o que a gente tem visto, o movimento do STF e do TSE, tem sido, sobretudo do STF, tem sido desidratar a justiça eleitoral. Nós vimos nas últimas semanas exatamente esse movimento. O movimento do STF abrir um inquérito contra o Flávio Bolsonaro, embora ele já seja um pré-candidato. Abrir, o Gilmar Mendes pedir para que o Zema seja incluído no inquérito das fake news. Tudo isso dentro do STF, embora o Zema seja um pré-candidato. O que esse movimento significa? Significa que eles, sabendo que o Nunes Marques vai ser o presidente da Justiça Eleitoral, do TSE, eles querem desidratar o TSE e trazerem a discussão sobre os candidatos ou sobre as eleições para o STF, para não ficar na mão de ninguém que não esteja ali sob controle. Eles quem? O Gilmar e o Moraes. Então a turma Gilmar, Moraes e aquela banda de dentro do STF, eles não vão permitir que o Nunes Marques faça nada. Não vão. Eles, dentro do STF, desidratam o TSE e mantêm o controle pelos inquéritos infinitos que estão sob comando deles. Então, é uma festa de entrada e de despedida. O Nunes Marques vai entrar como saiu, sem fazer nada. Diga, Ana, só para a gente fechar aqui esse evento que vai coroar, como disse o Marcília, a rainha da Inglaterra, né? Cássio Nunes Marques agora no comando do TSE. O Christian nos trouxe ali que ele deve buscar uma chefia, um comando mais sóbrio, né? Tirar o Tribunal Superior Eleitoral dos holofotes, tentar fazer uma gestão como fez Carmen Lúcia. Inclusive nas eleições municipais tivemos uma gestão um pouco mais discreta, devemos dizer, do TSE. A gente precisa acompanhar como será a gestão de Cássio Nunes Marques. Agora tem esse movimento que bem lembrou Marcília, do Supremo tentando atrair a competência e enfraquecer, né? Esvaziar o poder do TSE. Eu ia nesse ponto que o Marcília trouxe, né? Difícil explicar para o brasileiro, para o americano, para o italiano, seja para quem quer que seja, essa festa, 1.500 convidados, né? É complicado. Um tribunal que não tem absolutamente, se a gente olhar, porque os americanos sempre perguntam muito ali, na cadeia presidencial, né? TSE, então é importante. Não vale nada. Mas vocês então não têm tribunais eleitorais regionais? Temos TRE em todos os estados, mas não vale nada, porque vejam o caso da cassação do Deltan Dallagnol, por exemplo. O TRE do Paraná disse, ok, ele pode concorrer, tudo está em ordem, e aí quando ele venceu, o TSE disse, não, a gente não vai respeitar o TRE do Paraná. Então, é outra jabuticaba, é outra excrescência, é outro ponto aí no Brasil que... Agora, vejam vocês, quando o Joe Biden venceu, né? Há controvérsias, né? Muitos votos dos mortos, inclusive, mas quando ele venceu a eleição de 2020, assim que ele entrou na Casa Branca em 2021... Vejam vocês, a Nancy Pelosi, democrata, e que era líder dos democratas na Câmara, os democratas também tinham a maioria na Câmara e também no Senado, pegaram ali, né, uma tríade muito especial, a presidência, a Câmara e o Senado. Vejam vocês, a primeira resolução que ela tentou passar, chamada HR1, era para a federalização das eleições americanas, criar
um tribunal superior eleitoral americano que tomasse conta de todas as eleições nos 50 estados americanos. É claro que até deputados democratas disseram não. Isso aí é coisa de terceiro mundo e é mais um braço de corrupção e de agentes políticos. Mas no Brasil, festinha, 1.500, normal. Agora, rapidamente, o Christian disse que as pessoas têm que pagar pelo jantar, mas a festança toda dessa posse, nós que estamos pagando, não é isso? Isso, porque são 2 momentos, Ana, a cerimônia com 1.500 convidados, que é essa solenidade formal de posse de Cássio Nunes Marques, depois é a festa com convites a R$800. Tem gente perguntando no chat se o Pilili, ou a Pilili, a mascote, também vai comparecer no evento? É uma boa pergunta. Eu também queria saber se 800 não é pouco para o Flávio Dino, né? É pagar pouco pelo que ele vai comer. Mas será que o Pilili vai ser convidado para circular na festa a R$800 você o convite? imaginou, o TSE já infantilizou o eleitor brasileiro. Já. Se levarem para a festa, Eles deveriam vai ser pior levar, ainda, né? pagar o convite da vou Pilili. dizer, Para passar o ridículo Exato. também isso. A Pilili provavelmente vai entrar e ser bem recebida. Se o voto impresso chegar junto com a Pilili, o voto impresso é barrado, só entra a Pilili. Então, só Imagina a Pilili fumando charuto, Um gente. charuto com o Nunes Marques sem toga. Paula, só 2 pontos rapidamente. Para o ministro que pretende tirar o Supremo, a Justiça Eleitoral do foco, uma festa desse tamanho não Deus faz do muito céu. sentido. E podia... Em que, embora seja pago pelo menos a festa da comida. E o Marcília citou aí o Supremo Tribunal Federal. O Gilmar Mendes disse que o inquérito 4781, o malfadado, violento e desgraçado inquérito 4781, diz que tem que funcionar pelo menos até as eleições. Olha, o Nunes Marques falou que a ambição dele é tirar o STF, o Judiciário, dos holofotes. Eu acho que é muita ambição. Eu acho que já podia, uma ambição boa, que é factível, é tirar o Judiciário, ou pelo menos o STF ou o TSE, das páginas policiais. Já seria muito. O cenário político brasileiro ganha contornos de extrema gravidade com o pedido de condenação de Eduardo Bolsonaro pela PGR. O que está em jogo aqui não é apenas um processo judicial, mas a própria capacidade de atuação da oposição, ao acusar o deputado de coação por buscar apoio internacional. Contra o que ele classifica como abusos, o sistema envia um recado claro: a crítica externa não será tolerada. Sob a condução célere de Alexandre de Moraes, a estratégia parece desenhada para culminar na inelegibilidade de Eduardo Bolsonaro antes do pleito de 2026. Enquanto o Congresso assiste a uma constante usurpação de suas competências, o Judiciário consolida um poder que ignora a imunidade parlamentar e a liberdade de expressão. O avanço deste processo é mais um capítulo da tensão institucional que coloca o Brasil em uma zona cinzenta, onde a linha entre a justiça e a perseguição política torna-se cada vez mais tênue. Acompanharemos de perto cada passo dessa decisão que pode mudar os rumos das próximas eleições. Obrigado por acompanhar esta análise. Para não perder os próximos desdobramentos, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Sua participação é fundamental para mantermos a nossa voz ativa.